Olá, olá! Tudo bem por aqui? Estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast Falar Português Brasileiro. Seja muito bem-vindo! Esse podcast existe porque você está aqui comigo todas as semanas. No episódio de hoje, vamos explorar um tema riquíssimo, importantíssimo e essencialíssimo. Nossa, quantos superlativos! É porque o tema é muito bom e muito sério. Antes de começarmos, quero lembrá-los que sou linguista por formação científica e que toda a minha carreira está amparada em mestrado acadêmico e nos 4 MBAs feitos. Também tenho 2 licenciaturas em língua portuguesa. Nada aqui é por acaso. Esse episódio foi escrito a partir de muitas leituras e muita pesquisa. Você já acessou a minha página, falarportuguesbrasileiro.com? Viu as inúmeras possibilidades para aprender português? Incluindo 30 minutos de conversação todos os dias e o português para mulheres? Corre lá! Neste episódio, vamos falar um pouco sobre a formação do português brasileiro e da nossa identidade cultural. Vamos falar sobre as contribuições das línguas e das culturas africanas, ou seja, das nossas raízes. Eu te faço um cafuné. Eu gosto da unidade lexical cafuné, que quer dizer ato de fazer carinho com os dedos na cabeça, cabelo de alguém. Essa palavra pode ter origem do quimbundo, uma língua banto, e ter sido incorporada ao português durante a época colonial. Outros pesquisadores dizem que a palavra é de origem desconhecida. Quando falamos sobre, abre aspas, Brasil, fecha aspas, devemos considerar que é impossível ignorar o impacto das populações africanas trazidas para cá durante o período colonial. Estima-se que cerca de 4,8 milhões de pessoas oriundas de países africanos foram escravizadas e embarcaram para o Brasil entre os séculos 16 e 19, trazendo consigo suas línguas, religiões, costumes e, óbvio, uma resiliência cultural impressionante que existe até hoje. Estes povos falavam, vou citar as 3 línguas mais faladas, que são Iorubá, Quimbundo e Umbundo. Muitas palavras dessas línguas foram incorporadas ao português brasileiro, que também não era a língua dos nativos. Estas palavras do Iorubá, Quimbundo e Umbundo foram incorporadas principalmente na culinária, na religião e nas atividades rotineiras, as atividades do dia a dia. Por exemplo, você sabia que palavras como dendê, quilombo, moleque e caçula têm origem africana? Que os nomes de comidas como acarajé e mungunzá são heranças diretas dessa mistura cultural? Outras palavras, acho que essas todos conhecem. Você pode fazer o exercício de repetição comigo. Axé significa força, energia positiva. Pode ser usada como um cumprimento também. Samba, o ritmo, a dança. Candomblé, a religião de matriz africana. Dendê, óleo, azeite, usado na culinária, principalmente na culinária baiana. Caçula, o filho mais novo, o irmão mais novo. Quitanda, eu gosto de ir à quitanda, o lugar para comprar frutas e verduras fresquinhas, uma loja específica com esses produtos. Nosso vocabulário é muito rico e só foi possível com a chegada das pessoas que trouxeram a sua língua e a colocaram em contato direto com o português da época. Qual ou quais destas palavras você já conhecia?
Você pode escrever aqui na enquete do episódio. Em outros episódios, enviados pelo Edwin, foi falado sobre as origens do samba e da feijoada. Episódios 125 e 132. Corre lá para ouvir depois. Posso complementar dizendo que o samba, o maracatu, o axé, possuem raízes africanas profundas, por meio dos ritmos, dos instrumentos e narrativas trazidas pelas diversas etnias. Devemos considerar também o impacto das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Quando falo sobre matriz africana, me refiro a um conjunto de religiões que se desenvolveram a partir da chegada de povos escravizados do continente africano ao Brasil e trouxeram suas crenças. A Umbanda é um exemplo de sincretismo religioso, pois mistura elementos de religiões como o catolicismo, representado pelos santos, por exemplo, São Jorge, associando ao orixá Ogum. Também elementos do espiritismo e do candomblé. Além das práticas, essas culturas também influenciam o nosso calendário festivo e até a forma como entendemos o sagrado. Um bom exemplo e curioso é a celebração do Dia de Iemanjá, que mistura tradições africanas e católicas, criando algo muito próprio do nosso país. Em relação às questões linguísticas, você sabia que a estrutura do português brasileiro em certos contextos informais reflete padrões de línguas africanas? Por exemplo, a repetição para dar ênfase, como em vamos lá, 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 pode ser um traço de influência africana. Além das palavras, a musicalidade e o ritmo da fala brasileira também são influenciados pela oralidade destas etnias. A entonação, as expressões idiomáticas e até alguns sotaques regionais têm conexões com as línguas africanas. Além disso, a entonação do nosso português tem uma musicalidade única, herdada em parte dessa convivência cultural. A riqueza do nosso idioma e da nossa cultura está diretamente ligada à história de resistência e à contribuição dos povos africanos. Espero que esse episódio abra sua mente sobre os preconceitos linguísticos e as reproduções sobre certo e errado em português falado no Brasil. Considero importante, mais ainda, a valorização das influências culturais africanas no nosso país. Eu vou ficar por aqui. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.